Esse mês, como você sabe, a gente falou bastante sobre adoração. E para encerrar o mês, nós vamos falar sobre adoração, amém? Isso te anima? Hoje eu quero falar a partir de uma perspectiva de adoração, mas agora eu quero falar da adoração no formato musical. Eu quero falar da adoração agora. Você aprendeu o mês inteiro que a adoração não é só o momento de música na igreja, não é só o momento de música na sua vida, mas eu quero te mostrar biblicamente que a música é vital, é importante para a sua vida de devoção, para a sua vida com Deus, e eu quero falar sobre como a música, ela manifesta a presença de Deus também. Então o tema da nossa ministração hoje é a adoração e a presença. Repete comigo, a adoração e a presença. Glória a Deus. Antes de começar a ministrar, eu quero orar mais uma vez. Eu quero que você feche seus olhos e eu quero que você faça a sua própria oração. Pede para o Senhor falar com você. O Senhor quer falar com você. Aleluia. Aleluia. Faça a sua oração, querido. Senhor, obrigado. Obrigado por uma noite onde aprenderemos do Senhor, onde desfrutaremos do Senhor, onde provaremos dos benefícios do mundo vindouro. Obrigado, Senhor, por instrução, por clareza, por direção, em nome de Jesus. E os que creem, digam amém. Querido, eu não sei se você já percebeu. Antes, deixa eu fazer um teste. Você está me ouvindo bem? Com clareza? Ok. Eu não sei se você já percebeu o poder que a música tem de definir algumas coisas. Hoje em dia, isso não acontece tanto, mas para quem foi criança e adolescente, no meu caso criança e adolescente na década de 90, e até quem foi na década de 80, viveu muito esse negócio das tribos, né? Então, se você gostava, sei lá, se você gostava de rap, você não gostava de quem gostava de axé, porque era antagônico, não é, Lucas? É verdade. E a gente tinha esse negócio que o estilo musical que a gente ouvia nos definia. Inclusive definia nossos inimigos, né? E tinha muito desse negócio. E aí você fica pensando assim, a pessoa começa a ouvir um gênero musical, e por ouvir um gênero musical, daqui a pouco o adolescente muda o jeito de falar, daqui a pouco ele muda o jeito de vestir, daqui a pouco ele muda o jeito de pensar, só por conta daquilo que ele dá ouvidos. Alguém sabe do que eu estou falando aqui? Será que não é por isso que o nosso inimigo está tornando cada vez mais baixo o nível musical, não falando só tecnicamente, mas falando das letras que são cantadas? Porque cantar a música é uma maneira de discipular. Sabe, eu cresci ouvindo um gênero musical, que eu gosto de rap, né? Eu cresci ouvindo isso desde a mais tenra idade, né? Para falar palavras bíblicas. Desde novinho eu gostava disso. E eu lembro que em uma época, quando a revelação da palavra, da justiça de Deus, da minha realidade na cruz, da minha realidade em Cristo, começou a cair no meu coração, eu tive que fazer uma decisão. Falar, essa realidade cantada aqui não é minha realidade de vida. Eu sou redimido, eu sou abençoado, aleluia. Essa é minha vida. Amém? E às vezes, meus irmãos, a gente dá ouvido a um tipo de coisa, e esse tipo de coisa define a nossa forma de ser, a nossa forma de pensar e a nossa forma de agir. Tem um grande homem de Deus, um grande teólogo que já faleceu, chama Dietrich Bonhoeffer. Esse cara foi um grande homem de Deus, ele foi um dos precursores do tema discipulado no mundo, e ele falava o seguinte: música é a maneira da palavra de Cristo habitar ricamente em nós. O que isso quer dizer? A Bíblia fala, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, amém? Como que isso acontece? Muitas vezes a palavra de Cristo habita no nosso coração pelo que a gente canta. Quantas vezes você tem uma música decorada, que você aprendeu na igreja, e você sabe a música de cor, e aí quando você vai ver um versículo, você fala, rapaz, eu tenho esse versículo decorado, mas na verdade o que você tinha decorado era música.
Amém? Alguém já viveu isso aqui? Porque uma das maneiras da gente colocar a palavra de Deus dentro do nosso coração é através daquilo que sai dos nossos lábios em forma de canção. E a música, desde o Éden, é um tema fundamental para Deus. Mas eu quero mostrar, nós não vamos ler, vamos sim. Eu quero mostrar quando a música foi instituída como disciplina espiritual de devoção. Lá em 1 Crônicas 16, nós vamos ler o versículo 4. Repete comigo. A adoração manifesta a presença. O que está acontecendo aqui? A Arca da Aliança é trazida de volta para Jerusalém. No capítulo 15, a Arca da Aliança é trazida de volta para Jerusalém, e todos celebram, todos adoram, e Davi percebe o poder da presença ter voltado, e da adoração acompanhando a presença, e Davi ele vai instituir uma coisa nova. Olha só, versículo 4, Davi nomeou alguns levitas para ministrarem diante da Arca do Senhor, para celebrarem, agradecerem e louvarem o Senhor, o Deus de Israel. Asaf era líder, e Zacarias o segundo. Depois vinha Jeiel, Semiramote, esse daqui é bom esse nome, hein? Jeiel, Matitias, Eliabe, Benaia, Obed-edom e Jeiel. Eles tocavam harpas e liras, e Asaf tocava símbolos. Os sacerdotes Benai e Jaaziel tocavam trombetas regularmente diante da arca de Deus. O que Davi estava estabelecendo aqui? A presença está aqui, e já que a presença está aqui, a gente tem que levantar a adoração. Davi estabeleceu os ciclos, turnos de adoração 24/7. Ele nomeou pessoas para que 24 horas por dia, 7 dias por semana, a adoração subisse ao céu. Amém? Sabe que esse é o convite do Senhor para os nossos tempos? Deus, Ele nos convida para viver um estilo de vida de adoração, um estilo de vida de cantar para Ele e exaltar o nome do Senhor. Davi formalizou ali o que desde a eternidade já era a vontade do Senhor, que o povo dele vivesse uma vida para adorá-lo, amém? Glória a Deus. Adoração, ela não foi instituída, nesse contexto aqui, ela não foi instituída como um artefato, para ficar bonito, sabe? Porque Davi queria beleza estética, então vamos deixar uma musiquinha tocando ali de fundo, não, meu irmão. Ele instituiu ali a adoração, porque ele estava consciente que a presença de Deus fica mais clara, mais evidente quando Ele é adorado. Muitas vezes, querido, você vai se deparar com circunstâncias da vida, eu vou me deparar com circunstâncias da vida onde parece que Deus está distante, mas só parece, Ele habita em nós. Uma das maneiras, uma das táticas, uma das formas de você ficar consciente da presença manifesta dEle, é cantar para Ele. Amém? E eu sei que nós podemos adorá-lo sem música, mas é um artefato maravilhoso envolver a música. Eu comecei falando, sobre esse negócio das tribos de gêneros musicais. Por que a música tem tanto poder para definir a forma de pensar de algumas pessoas? Por que a música tem esse poder? Porque a música move a nossa alma, as nossas emoções, e é muito mais fácil a gente pegar junto a palavra de Deus, envolver ela com as nossas emoções, quando a gente coloca isso em forma de canção. Amém? É por isso, meu irmão, que você precisa trazer a consciência e decidir ser seletivo com aquilo que você está dando ouvidos e com aquilo que está saindo pelos seus lábios. Amém? Jesus, o nosso Senhor, cantou. Mateus 26, versículo 30. Isso daqui é Jesus antes de ir para o Monte das Oliveiras. Jesus, antes de enfrentar a maior, entre aspas, batalha espiritual da vida dele, disse: então cantaram um hino e saíram para o Monte das Oliveiras. No Monte das Oliveiras, o que aconteceu? O maior ato de renúncia do nosso Senhor.
o nosso Senhor se consagra de uma maneira tão especial, tão única diante de Deus. E antes de dar esse passo tão específico, eles adicionaram música. Jesus é o nosso exemplo, amém? Glória a Deus. Querido, deixa eu te dizer mais uma vez, não menospreze, essa arma é vital para você ficar consciente da presença, amém? Glória a Deus, se o próprio Filho de Deus fez isso, querido, o que dirá de nós, né? A Bíblia conta uma história lá em Atos 16, versículo 25, onde Paulo estava preso e à meia-noite ele e Silas cantavam, oravam e cantavam, né? É isso que está escrito. Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos ouviam. Aí o próximo versículo. De repente, houve um forte terremoto, e até os alicerces da prisão foram sacudidos. No mesmo instante, todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. Ele estava preso de forma injusta, mas ainda assim, numa situação e numa circunstância adversa, num momento adverso, ele decidiu levantar a adoração. Qual foi o resultado? Liberdade. Deixa eu dizer, meu irmão, a adoração te torna consciente da presença. A presença manifesta gera liberdade. Paulo praticou esse negócio de cantar ao Senhor. Outro texto que deixa claro que Paulo praticava esse negócio de cantar ao Senhor, está lá em 1 Coríntios 14, no versículo 15. O texto diz assim: então o que devo fazer? Orarei com o Espírito e também com as palavras que entendo. Cantarei com o Espírito e também com as palavras que entendo. Paulo ele deixa claro que a questão de cantar ao Senhor era uma prática dele. Sabe, meu irmão, eu louvo ao Senhor porque você não precisa ser um cantor para cantar de uma maneira que agrada a Deus. Deus ele está mais interessado no nível do seu coração do que nas notas musicais que saem da sua boca ou de qualquer instrumento. Afinal, é para isso que nós nos reunimos, para cantar para o nosso Senhor também. Amém? Paulo praticava, e isso está disponível para todo crente. Repete comigo, para todo crente. Não se engane, querido. Tem muita pessoa desafinada que tem um coração muito mais alinhado com Deus do que cantores internacionais. Porque o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então o que você deve fazer é trazer esse hábito de alinhar o seu coração com aquilo que sai da sua boca. E você pode e deve sim cantar ao Senhor, cantar as maravilhas do nosso Deus, cantar sobre a virtude do nosso Deus. Davi, naquele texto que eu li de 1 Crônicas, ele, quando a arca volta, ele escreve uma canção maravilhosa, e ele dá para Asaf, e ele fala, canta isso aqui, porque é isso que tem que ser cantado diante da arca do Senhor. Meu irmão, você precisa estabelecer qual ambiente você quer na sua casa. Tem muita gente, querido, que a resposta de Deus para essas pessoas é estabelecer um ambiente de adoração na sua casa. E eu posso te dizer, querido, adoração não é música, mas a música ajuda demais. Às vezes a estratégia que Deus vai te dar, meu irmão, é colocar uma música para cantar e cantar junto. E aí tem resposta da parte de Deus. Por quê? Porque quando cantamos a Ele, nós lembramos de quem é o nosso Senhor, nós ficamos conscientes da presença dEle. A presença dEle se torna como que palpável em nosso meio, amém? O apóstolo Paulo, ele não só praticou esse negócio de cantar, como ele ensinou. Ele falou, olha, eu espero que vocês façam isso. Posso provar. A Bíblia diz lá em Efésios 5, versículo 15, por favor. Está recebendo algo bom essa noite? Portanto, sejam cuidadosos em seu modo de vida e não vivam como insensatos, mas como sábios. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades, porque os dias são maus. Pula para o versículo 19. Desculpa, 18. Não se embriaguem com vinho, pois ele os levará ao descontrole. Em vez disso, sejam cheios do Espírito Santo. E ele mostra como se é cheio do Espírito Santo.
cantando salmos, hinos e cânticos espirituais entre si, louvando ao Senhor de coração com o que, gente? Não, peraí. O apóstolo Paulo, o cara que tem histórico, o cara que foi livre da prisão cantando, agora ele dá uma instrução para o povo, ele diz, olha, não se embriaguem com vinho, mas se encha do Espírito. E muitas vezes a gente fala, enchei-vos do Espírito, Senhor, eu quero me encher do Espírito. Mas Paulo nos dá a receita para se encher do Espírito, e música está envolvida sim. Cantando hinos, salmos, cânticos espirituais, envolve o coração. E coloca a música. Oh, meu irmão, não despreze essa tática que Deus nos deu. Amém? Glória a Deus. Vamos ler o próximo versículo. Por tudo deem graças. Oh, aleluia. Por tudo deem graças, o Pai, em nome de nosso Senhor Jesus. Deixa aí. Por que a música é tão importante, querido? Porque muitas vezes, no meio de pressão, no meio de problema, a pior coisa que você pode fazer é abrir a sua boca para falar o que você está sentindo. Porque aí você vai confessar a incredulidade, coisa que vai destruir tua vida. No meio da pressão, meu irmão, você não tem sanidade mental para confessar adequadamente. Então, sabe o que é a melhor coisa a fazer? Pegar a confissão de um outro homem de Deus e colocar na sua boca. No meio do problema, no meio da pressão, no meio do dia mal, você levanta a sua voz e diz, eu fui absolvido, eu fui redimido, eu fui perdoado. Meu irmão, que coisa linda você cantar as verdades que você não está sentindo, mas continuam sendo verdade. É por isso que a música é poderosa, meu irmão, porque a confissão de fé já está pré-definida. No dia da pressão, meu irmão, eu te aconselho, toma cuidado com os seus momentos de oração. É o que, pastor? Está falando para eu não orar? Não, eu estou falando para você ser sábio na hora de orar. Porque muitas vezes a gente faz uma confissão de incredulidade e chama de oração. Alô, funcionando? O que é chegar diante de Deus e falar, Senhor, você sabe como está difícil, você sabe como as pessoas falam mal de mim, você sabe como eu tenho problema. Isso ajuda quem? Aí Deus está aqui esperando. Vai lá, fala a minha palavra, fala a realidade que você é no reino, para eu poder intervir, mas você está gastando o seu tempo falando daquilo que o diabo está fazendo. Se nesse momento, querido, ao invés de ajoelhar e fazer uma choração e ficar se lamuriando, falando dos seus problemas, você simplesmente colocar uma musiquinha ali e dizer assim, seja engrandecido, Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. Oh, aleluia. Oh, meu irmão, o ambiente muda, o clima muda, você fica consciente da presença, meu irmão. Eu sei que eu já voltei nesse texto 1 milhão de vezes, nesse mês, e agora vai ser 1.000.001. 2 Crônicas, capítulo 20, conta a história de Josafá, mas uma coisa que eu quero destacar aqui, é que Josafá tinha recebido uma promessa da parte de Deus. Quantos aqui receberam uma promessa da parte de Deus? Deus disse, nessa guerra você não vai ter que lutar. Só que Deus só disse isso e mais nada. Deus não disse como, Deus não disse como ia resolver, Deus não deu a estratégia, Deus só falou, relaxa. E quantos aqui sabem que quando você está com um problema e você vai pedir ajuda para alguém, e esse alguém fala relaxa, não é uma resposta assim muito animadora? Amém? Alguém sabe do que eu estou falando? Deus falou assim, crede nos seus profetas e prosperareis. Tá, mas e aí? E aí, o povo decide, instrui o rei, e ele decreta que os cantores vão à frente do exército, mesmo ele não sabendo o que ia acontecer, mesmo eles estando apavorados. O que saía dos lábios dele não era, ai, vai dar problema agora. O que saía dos lábios dele é, Deus é bom e o seu amor dura para sempre.
no dia de incerteza, no dia da insegurança, no dia que eles não sabiam explicar como Deus ia resolver, como Deus ia fazer. Eles se recusaram a dar voz à sua própria dúvida, mas eles deram voz à realidade do céu. O Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. É por isso que a música é poderosa, querido, porque muitas vezes ela vai te impedir de falar incredulidade. Muitas vezes cantar vai te impedir de dar destaque e atenção para o seu problema. Oh, aleluia! A sua adoração flui para o lugar onde a sua atenção está. E a adoração através da música tem o poder de colocar a sua atenção no céu. Eu lembro de um dia, gente, eu estava indo para um treinamento, eu já era pastor aqui na igreja e tal, e eu estava debaixo de muita pressão. Muita coisa não resolvida, e eu cheguei a uma conclusão. Eu estava dirigindo meu carro e falando com Deus, e eu cheguei a uma conclusão. Falei, Deus, assim, analisando bem meu conhecimento bíblico, acho que eu não sei orar não, sobre essa questão que eu estou vivendo. Alguém já chegou a essa conclusão? De falar, rapaz, até que eu gosto de estudar a Bíblia, de ler e tal, mas estou sabendo como orar não. E de alguma maneira, querido, ali eu estava na radial, era um domingo de manhã, e eu comecei a cantar uma música que eu ouvia muito na minha adolescência. E a gente já canta essa música aqui na igreja, e essa música, em uma parte diz, te louvo e te bendigo, porque és comigo. Meu Deus do céu, aquilo foi a resposta de Deus para a minha vida. Deus não falou assim, André, eu vou resolver esse problema de determinada maneira. André, eu vou te guiar, e eu vou trazer uma provisão, e eu vou fazer seu telefone tocar. Não. Ele só falou assim, eu estou com você. Eu não sei te explicar, meu irmão. Quando eu estava no meu carro, cantando aquilo, dirigindo, e enxugando as lágrimas enquanto dirigia, Deus estava ali dentro daquele carro, e eu pude ter a certeza, Ele está comigo, Ele não me deixa, Ele não me abandona, e isso é suficiente. No meio da pressão, muitas vezes a resposta está na adoração. Está naquilo que você canta, amém? Aleluia. Ainda falando que Paulo incentivava a igreja a ter o hábito de cantar, lá em Colossenses 3, no versículo 16. O texto diz assim, que a mensagem a respeito de Cristo, em toda a sua riqueza, preencha a vida de vocês. Ensinem e aconselhem uns aos outros. Cantem salmos, hinos e cânticos espirituais a Deus, com um coração agradecido. Oh, que coisa linda. Quantos aqui acham que aconselhamento é uma boa prática para a igreja? Ok? Quantos aqui acham que ensino bíblico é uma boa prática para a igreja? Paulo colocou no mesmo patamar, na mesma prateleira, na mesma categoria, cantar ao Senhor com o coração agradecido. Se até hoje, meu irmão, você achou que o momento da música era só um aquecimento para esperar a palavra, querido, pelo amor de Deus, converte teu coração hoje, porque o momento da adoração é o momento que a gente ergue nossas mãos e a gente dá a nossa adoração para Ele. Se eu tivesse que definir o momento que de fato nós cultuamos ao Senhor na igreja, não é agora, onde eu estou falando e você está aí sentado recebendo da palavra e aprendendo. O momento que de fato nós estamos cultuando a Ele é quando a gente está abrindo a nossa boca e dizendo palavras de amor a Ele. Adoração não é uma prática espiritual de segunda categoria. A música não é uma prática espiritual de segunda categoria. Paulo colocou
cantar salmos, hinos e cânticos espirituais no mesmo nível de importância que o ensino. Oh, aleluia! Precisamos, meu irmão, trazer isso como nosso hábito, nosso estilo de vida. Quando nós cantamos para Ele com intencionalidade, nós ficamos mais conscientes da presença dEle. Sabe, é importante eu explicar isso. A presença dEle, querido, a presença de Deus em nós, Deus habita em nós, e a presença dEle não é esse negócio que vai e volta, não é um ioiô. A presença dEle está em nós, Ele habita em nós. Amém? Ele veio morar dentro de nós. Ele não veio passar férias e depois ele volta para a casa dele, não. Ele veio habitar dentro de nós. Por favor, diga amém. Agora, a questão não é se ele está ou não. A questão é se a gente está consciente que ele está ou não. Porque pode acontecer, por exemplo, eu estou aqui pregando e estou distraído, focado em pregar a palavra, e aí eu não fico consciente, sei lá, que a Thali veio. Aí eu comento com o Lucas, ô Lucas, e a Thali? Ô pastor, estava sentado atrás de você. Rapaz, não vi. Por quê? Porque eu estou focado aqui em pregar a palavra e tudo bem. Consegue perceber? Nesse exemplo ela estaria perto, mas eu não estava consciente. Quantas vezes nós não temos feito isso com a presença do nosso Senhor? Está dentro, mas a gente não está consciente. E se você não está consciente da presença dEle dentro de você, você não vive, não desfruta e não aproveita os benefícios da presença. Para desfrutar dos benefícios da presença, precisa estar consciente da presença. Amém? E a música e a adoração através da música vai te ajudar com isso, amém? Como eu disse, querido, a adoração ela tem o poder de promover liberdade. Nós já lemos aqui Atos 16, versículo 25, onde Paulo e Silas à meia-noite oravam e cantavam, e aí houve um forte terremoto. Vamos ler o versículo 26 de novo, Atos 16, versículo 26. Então eles à meia-noite oravam e cantavam, e de repente, um forte terremoto, de repente houve um forte terremoto, e até os alicerces da prisão foram sacudidos. No mesmo instante, todas as portas abriram, e as correntes de todos os presos se soltaram. Percebe como é uma intervenção sobrenatural? Porque alguém pode dizer assim, calhou de ter um terremoto ali. E calhou que com esse terremoto as portas abriram. Acontece, coincidência. Agora me diz aí, como que foi que as correntes que estavam no braço das pessoas se soltaram? A adoração tem o poder de promover liberdade. Meu irmão, a adoração tem o poder. Tem muita gente presa em sua alma, tem muita gente presa em seus próprios pensamentos, e Deus hoje está te entregando uma forma, uma chave, um caminho para você viver em liberdade, e essa chave é implementar a adoração no seu estilo de vida. Tem um grupo da década de 90, eles cantaram uma canção tão poderosa, querido, e como nós já vimos testemunhos de pessoas que foram livres de diversas coisas, cantando a verdade do céu, dizendo, tudo que Jesus conquistou para nós é direito nosso, é nossa herança. Olha que coisa linda. Aí quando você está no meio de pressão, no meio de problemas, se sentindo fraco, se sentindo debilitado, você chega no refrão e canta, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Oh querido, como isso é poderoso, meu irmão. Repete comigo, a adoração me deixa consciente da presença, e a presença promove liberdade.
Sabe o que é mais maravilhoso desse texto? É que liberdade não foi só para Paulo e Silas, liberdade foi para todos os outros que estavam perto. Sabe de uma coisa, querido? Tem coisas que você vai cantar para o Senhor, adorar o Senhor, que vão tocar a sua vida, mas tem atributos da adoração e da presença que vão tocar a sua família. Ficar consciente da presença não toca só você, toca quem está te ouvindo. Aleluia. Como fruto da decisão de adoração de Paulo e Silas, todos os presos conheceram a liberdade. E mais, o carcereiro e sua família foram salvos, porque creram no Senhor Jesus. Amém? Quando você manifesta a consciência da presença no ambiente onde você está, outras pessoas são alcançadas. Aleluia. A resposta de Deus para a nossa geração, a resposta de Deus não só para a nossa geração, mas para a humanidade, é a presença. Nós somos o povo da presença. Às vezes, meu irmão, Deus vai nos levar a circunstâncias, ambientes e lugares, só para liberar a presença dEle naquele ambiente. Aleluia. Às vezes, Deus vai promover encontros, pessoas que vão passar no seu caminho, só para que elas tenham um encontro com a presença. Você já parou para pensar na história de Elias? Ele estava muito bem comendo comida que os passarinhos traziam. E aí Deus fala para ele, vai para um lugar que uma viúva vai te sustentar. Ele podia falar, Senhor, está tão confortável aqui, né? Estou aqui na caverninha, o iFood bate na porta, eu vou lá, recebo, qual o código? Daí fala lá e pega o pão com carne dele e fica tranquilo. Agora, Deus fala assim, tá bom, agora levanta daí. Eu preciso não só alimentar você, eu preciso que uma pessoa tenha um encontro com a presença através de você. Querido, existe um nível onde nós precisamos ficar conscientes da presença e isso afeta a nossa vida. Mas existe um nível onde nós precisamos ficar conscientes da presença para gerar liberdade sobre a vida de outros. Aleluia. Eu tenho mais coisas para falar, mas eu sinto que o Senhor quer que a gente fique um pouquinho aqui. Existem ambientes que precisam ter um toque do céu, através da tua vida. É nosso privilégio desfrutar da presença. E é nossa responsabilidade manifestar essa presença para que outros possam ser tocados. É responsabilidade, meu irmão. Deixa eu dizer algo. Nós precisamos ficar um pouco mais conscientes dessa responsabilidade. Porque muitas vezes parece que as pessoas falam assim, não, beleza, eu sei desse chamado aí e tal, mas hoje não, Faro. Desculpa a piada aí. Você fala, não, quero não, depois eu vejo. Querido, deixa eu te dizer uma coisa. Deus levantou um povo que Ele chamava de meu primogênito, meu filho, Israel, de quem eu tenho ciúme. E por falta de resposta desse povo, Deus teve que levantar outros. Sabe, meu irmão, se ajeita. O chamado de Deus não vai ficar esperando a vida toda. Ou você decide se posicionar com a responsabilidade que Deus te deu de ser o embaixador do céu, ou o bonde vai passar.
É um privilégio, é uma honra, é um prazer ser o povo da presença, mas é uma responsabilidade, porque enquanto você não se posiciona, tem gente indo para o inferno, que deveria ter tido um encontro com Deus, através da sua vida, mas você estava confortável demais, para querer se envolver com Ele. Querido, nós prestaremos conta, de como administramos a nossa vida, nós prestaremos conta de que resposta nós demos ao investimento que o céu fez em nós. Querido, eu não sei você, eu fui perdoado demais para não dar resposta ao Senhor. Eu fui amado demais para não dar resposta ao Senhor. E mais uma vez, é uma honra, é um prazer, é um privilégio, mas é também uma responsabilidade. O mesmo apóstolo Paulo que disse, melhor é estar com Cristo, melhor é morrer e estar com Jesus, é bem melhor. Mas ele também disse, ai de mim, se eu não pregar o Evangelho. Então mesmo sendo melhor estar com Cristo, por amor de vocês eu vou ficar. Ser o povo da presença nos dá algo maravilhoso, o privilégio do livre acesso, como nós cantamos aqui. A Bíblia fala em Hebreus 4, no versículo 16, que nós podemos entrar confiadamente diante do trono da graça e receber dele ajuda, graça, misericórdia para a ocasião oportuna. Pode colocar Hebreus 4, 16. Assim aproximemo-nos com toda a confiança do trono da graça, onde receberemos misericórdia, encontraremos graça para nos ajudar quando for preciso. Que coisa maravilhosa, nós temos livre acesso, por favor diga amém. Agora, como você tem sido mordomo desse livre acesso? Não, eu tenho livre acesso, mas deixei a chave no bolso e hoje eu não vou acessar não. Do seu acesso depende a vida de outros. Aleluia. Querido, nós precisamos ficar conscientes da urgência do chamado, meu irmão. Asaf Borba cantou, quanta coisa tenho feito para o meu próprio prazer, tenho andado à procura do meu próprio bem viver, enquanto existe tanta gente ansiosa por aí, não te conhecendo como eu conheço a ti. E aí ele diz, o chamado que um dia você fez a mim, oh, aleluia. Aleluia. Oh, meu irmão. A gente foi chamado um dia por Ele. Teve um dia que a gente falou para Ele, eis-me aqui. E eu preciso te dizer, meu irmão, Deus está levando a sério aquele eis-me aqui que você falou. Nós somos o povo da presença, que temos acesso ao trono da graça. E esse nosso acesso precisa ser revestido de uma consciência de responsabilidade. Tem muita gente, querido, que não sabe orar. Tem muita gente que não sabe como pedir ajuda para Deus. Tem muita gente que não conhece o Senhor. E Deus ama essas pessoas. E a maneira que Deus arquitetou para alcançar essas pessoas é você. Eu não posso tornar a presença, o acesso que eu tenho a Ele, como um benefício adicional. Sabe, não fui redimido, agora eu vou para o céu. Aleluia. Não e de vez em quando a música é boa, eu até desfruto da presença dele. Não, meu irmão. Nós devemos ao mundo um encontro com a presença. Nós somos devedores. Aleluia. Paulo e Silas poderiam, nesse contexto, ficarem tão chateados que falar, quer saber? Vou cantar nada não.
estava pregando a palavra, libertei uma pessoa, expulsei o demônio e fui preso, espancado, rasgaram minhas roupas, me prenderam injustamente, eu sou cidadão romano, nem fizeram julgamento, eu não vou cantar não. Deus não alcançaria aquele carcereiro, Deus não alcançaria aqueles presos. Talvez, meu irmão, Deus está esperando que no meio da injustiça você levante a adoração, não para benefício somente teu, mas para que outros sejam livres. Eu lembro de um dia que eu ouvi Guto, que é o presidente do nosso ministério, falando algo que me abençoou tanto. Ele falou que foi numa ONG que nós temos, o Pequeninos, e ele viu um menino com um cabelo bem comprido, e o menino tinha um cabelo bem liso, tal, e era uma criança, né? E ele viu de costas, ele achou que era uma menina de fato, e aí ele comentou com o líder da ONG, né? Falou, mas por que esse menino está com o cabelo tão grande? Ele falou assim, ele descobriu que pode vender o cabelo, e como ele tem um cabelo muito liso, ele pode vender por um valor bom, e isso pode ser bênção para outro. E aí ele está deixando crescer para vender, para abençoar outro. E ele falou que naquele momento o Senhor falou com ele, o que você está disposto a deixar crescer na sua vida, para alcançar a vida de outro? Oh, querido, mais uma vez, a presença, o acesso, é nosso privilégio, mas é também a nossa responsabilidade. Diga, a presença gera liberdade. Sabe o que a presença também manifesta? Descanso para a alma. O Senhor Jesus, lá em Mateus 11, no versículo 28, aliás, no 29, quando Ele fala, tomem sobre você o meu jugo, e aprendam de mim que sou manso e humilde de coração, e então, vocês encontrarão descanso para a alma. Tomar o jugo de Jesus, em outras palavras, é Jesus dizendo, anda comigo. Em outras palavras, é dizer, anda no lugar da presença. Porque quando você anda comigo, você encontra descanso para a alma. E mais uma vez, eu quero que você entenda, isso é seu e meu privilégio, mas é também minha e sua responsabilidade. Nós vivemos numa geração, nós brasileiros temos o maior índice da humanidade de pessoas sofrendo de crise de ansiedade. Não existe outro país como o Brasil que tenha números parecidos com o Brasil sobre o distúrbio de ansiedade. E o mundo está correndo atrás de remédio, está correndo atrás de maneiras e formas de resolver, e glória a Deus pela sabedoria dos médicos, dos psicólogos, dos treinadores comportamentais e tudo mais. Mas, meu irmão, existe uma resposta que é no âmbito do Espírito, e essa resposta que é no âmbito do Espírito é a presença do próprio Deus. E nós somos o povo chamado por Deus para liberar isso sobre a terra. É nosso privilégio e é nossa responsabilidade. Amém? Aleluia, aleluia. No ano de 2019, foi o ano que a gente começou a igreja aqui, né? De fato. Nesse ano em específico, teve notícias de pelo menos 5 pastores famosos que tiraram sua própria vida, porque não aguentaram a pressão. Eu lembro de uma oração que eu fiz para o Senhor. Senhor, eu decido ser uma resposta para a minha geração. Eu decido obviamente eu não bom, amém, não vou falar não. É nosso privilégio e é nossa responsabilidade.
Existem pessoas que estão tão esgotadas no âmbito da sua alma, que precisam ter um encontro com a presença através de nós. Que sejamos a resposta de Deus para a nossa geração. Alguns irmãos estavam aqui achei que eu não ia falar, mas eu acho que eu tenho autorização da parte de Deus para falar. Alguns irmãos estavam aqui num evento que eu ministrei do nosso ministério, e eu tive uma impressão assim, sobre esse tema que eu estou falando, de pessoas que perderam a esperança da sua própria vida. Meu irmão, eu fiquei impressionado, porque eu achei que iam vir 4, 5 pessoas. Tinha mais de 60 pessoas lá na frente. E a nossa geração, não é gente que está no mundo não, é gente que desde o berçário está ouvindo a palavra da fé. Querido, eu posso te dizer, nós somos a resposta de Deus para a nossa geração, se tão somente a gente decidir se posicionar dessa maneira, entendendo que a presença é a resposta. Sabe, muitas pessoas vão querer te colocar contra a parede e falar assim: não, me dá outra coisa, cuida de outra coisa, me pega no colo. Querido, a resposta que nós temos é a presença. Se ela não é suficiente, eu não sei o que pode te ajudar, mas eu sei o que me ajuda. A presença dele é mais do que suficiente. Aleluia. Quando nós cantamos ao nosso Senhor, nós adoramos ao nosso Senhor, nós ficamos conscientes da presença dEle, e a presença dEle é poderosa para trazer descanso para a alma, alívio. A Bíblia fala sobre 2 aspectos, lá em Mateus 11, versículo 28 e 29, ela fala primeiro sobre alívio, ou em outras versões, refrigério. E aí depois ela fala sobre descanso. Deus é poderoso para trazer o alívio, mas eu preciso te dizer, alívio dura pouco. O alívio é curto, daqui a pouco você está precisando de alívio de novo. O descanso resolve o problema. E descanso só é possível andando com Jesus, andando e desfrutando da presença, amém? Glória a Deus. Quero encerrar, tem um texto lá em Gênesis 17, acho que a gente tem que cantar, vamos cantar aquela música que a gente cantou, Fui Absolvido e tal. Gênesis 17, versículo 1, estou lendo esse na NAA. O texto diz assim: quando Abraão atingiu a idade de 99 anos, o Senhor apareceu a ele e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, ande na minha presença e seja perfeito. Querido, eu não sei você, eu desejo melhorar, eu quero melhorar. O caminho para o autoaperfeiçoamento, o caminho para a gente melhorar, é a presença. Andar na presença é o que vai nos colocar no prumo. Deus falou para Abraão: anda na minha presença e ser perfeito. Sabe, meu irmão, a gente falou sobre cantar, sobre adoração e sobre como isso manifesta a presença. Nós precisamos ser a resposta de Deus para o mundo. O nosso progresso, o nosso desenvolvimento, o nosso aperfeiçoamento
não é fruto do nosso esforço e da nossa autodisciplina. Nosso aperfeiçoamento não é fruto do nosso esforço, não é fruto da nossa autodisciplina, não é fruto da gente contentar uma técnica melhor. Nosso desenvolvimento é nos expormos à presença dEle. Bill Johnson disse: santidade, a prática da santidade não é fruto de autodisciplina, é fruto de um relacionamento íntimo com aquele que é santo. Tem coisa, meu irmão, que você vai resolver na tua vida não se tornando mais disciplinado, se tornando mais certinho, se tornando mais organizado. Tem coisa que se resolve na vida estando em um relacionamento íntimo com Ele. Eu percebo o Senhor nos colocando nesse trilho. Sabe, querido, eu sei porque sei que algumas pessoas estão aqui e tentaram e tentam de verdade melhorar algumas coisas e não estão conseguindo. Querido, o que você precisa é ficar consciente de quem Ele é. Porque num relacionamento de intimidade com o Senhor, você se torna mais parecido com Ele. A Bíblia fala em Hebreus 10 que nós devemos descansar da nossa obra, consciente da obra dele. Sabe, meu irmão, o convite de Deus para você essa noite é: descansa e fica consciente do que Jesus já fez por você. Tem muita coisa que vai ser resolvida não através de mais esforço, não através de mais dedicação. Tem muita coisa que o Senhor vai resolver através de rendição. Oh, querido, o dia que você entender que se render é mais poderoso do que se disciplinar, você vai passar mais tempo com a mão levantada do que planejando o que você vai tentar fazer para Deus, e você vai decidir dedicar mais tempo com Deus. É um convite do Senhor para ficarmos conscientes da presença, conscientes de que nosso autoaperfeiçoamento é fruto da presença. Talvez você está tentando de verdade melhorar e não está conseguindo. Eu tenho um convite para você: fica consciente dele. Aleluia. Gostaria que todos ficassem em pé. A gente vai cantar essa música. Querido, eu quero que você faça dessa canção a sua oração. Ela fala sobre a sua realidade em Deus. Amém? Vamos cantar.